bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Tá começando aqui pela PAN, mais uma edição, exatamente, da sua revista radiofônica. Na maior e melhor rede de rádio do Brasil, sejam bem-vindos. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, fazendo companhia para você nesse mundão que continua girando. Decisão polêmica. Entenda por que o ministro Gilmar Mendes proibiu as conduções coercitivas, um instrumento importante da Lava Jato. O veto aos depoimentos obrigatórios era um pleito do PT e da OAB. O boicote como contra-ataque. Rede de supermercados Irota toma uma chuva de críticas por distribuir uma revista em que chama a relação homossexual de paixão infame e distorção da criação. Jô Soares, como você nunca viu. Lançando a primeira parte da sua autobiografia desautorizada, o gordo mais amado do Brasil abre o coração e fala sobre tudo a esta revista radiofônica. Esses são alguns destaques do Morning que está começando. Vem com a gente. Estamos na quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2017. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Me diga a hash, me diga. Hoje não poderia ser diferente. Temos uma hashtag de peso. Hashtag Jô no Morning, Edgar. Aê, garota. O pessoal não tá acreditando que hoje é Jô Soares aqui nesse Morning Show. Demais. Demais mesmo. Vamos lá, para ver o Morning, você pode também baixar o nosso aplicativo. É o vermelhinho da Jovem Pan, ou então chegue lá no nosso portal, jovempanfm.com.br. Também transmitimos em nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Além das nossas mídias sociais, temos o Instagram, temos o nosso perfil no Facebook com conteúdo extra, além do que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. Vai lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Bom dia a todos, amigos de bancada que estão aqui ao lado e vão comigo ouvir essa entrevista que foi um privilégio fazê-la ao lado de pessoas que eu admiro tanto. Vera Magalhães, companheira, colega aqui da Jovem Pan, comigo nesse papo à frente desse monstro da TV brasileira, Jô Soares, que nos recebeu em sua casa, em sua biblioteca, para falar, obviamente, sobre a sua autobiografia desautorizada, o livro de Jô, mas também para falar sobre a vida, sobre as delícias e as dores de estar aqui presente e vivo. Olha, privilégio máximo ainda ser dirigido por esse monstro da TV brasileira também chamado Newton Travesso, que nos dá o prazer e a honra da companhia diária aqui no Morning Show. Bom, vamos lá, vamos à entrevista então. Espero que vocês gostem, que se divirtam e que se emocionem como eu, Vera e todos que estávamos presentes àquela biblioteca, sentimos e vivemos. Vai lá, Bruno, solta. Chegada a hora da nossa conversa com esse talento promissor da cultura brasileira, um sujeito que, pelo potencial apresentado nesses primeiros anos de vida, já nos dá a certeza que se consagrará como um grande diretor de TV, cinema, teatro, roteirista, escritor, artista plástico. Vejam vocês se não estamos diante de um prodígio que apenas aos 79 anos lança sua autobiografia, nem completou 80 ainda. José Eugênio, Jô Soares, que prazer ter você aqui no Morning Show. Obrigado, o prazer é todo meu, cercado aqui de pessoas que eu admiro e algumas pessoas que são ligadas, que são responsáveis, em certa forma, de tudo que eu fiz, porque foi a pessoa que obrigou minha primeira contratação na televisão. O Newton Travesso obrigou o Alfredinho Carvalho a me contratar. Olha aí que maravilha. E o Alfredinho dizia assim, esse homem não tem graça nenhuma, para que você quer esse gordo, isso é uma fixação. Você contrata, eu até brinco no livro, o negócio do menino do passarinho, que é a insistência de... Aí o Alfredo disse, tá bom, eu vou contratar. E me olhava sempre de desconfiado, assim. E o Newton disse assim,
você vai ver que você não vai se arrepender, que um dia você não vai se arrepender. Mesmo muito tempo depois de eu ter feito sucesso na Record ainda, custou para o Alfredinho reconhecer. Se convencer de que... Aí um dia ele cruzou comigo e conversou como um amigo. Eu tomei um susto, porque antes ele me olhava primeiro com desconfiança e depois assim, com admiração de ter sido obrigado a me contratar pelo Newton outra vez. Jô, com a gente nessa conversa, a tua amiga já, de certa data, Vera Magalhães, minha colega de Jovem Pan. Uma das suas meninas. Que delícia estar aqui. Muito bom. Jô, vamos lá, pensando na referência direta do título da tua obra, aqui da tua biografia, a gente já vai direto para o livro de Jó, que está presente no Novo Testamento, no Velho Testamento. Eu queria saber se você também reflete sobre as vicissitudes da vida, como Jó, pelo lado do castigo, ou se você as olha como dádiva e oportunidade para uma transformação para algo melhor. Eu espero que sim. É difícil eu fazer uma análise sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que o título foi uma ideia abençoada do Matinas quando estava em frente ao espelho. Eu não me lembro se é fazendo a barba ou escovando os dentes. O que era, Matinas? Matinas tá... Escovando os dentes. De repente, porque a gente estava numa coisa assim de uma autobiografia minha e dos outros, os outros e eu. E não acertava, nenhuma deixava a gente feliz. Um dia, esse maluco chega dizendo, o livro de Jó, está na Bíblia. Pronto. E ficava uma biografia não autorizada. Aí o Luiz Marques disse assim, não autorizada já tem muito. É pior, é mais forte ainda. É desautorizada, quer dizer, que eu li e não autorizei. Foi um título de uma bênção, porque realmente é um título super adequado e que encaixou de uma forma bíblica. E que encaixou demais com essa foto aqui da capa de um menininho desabusado ali, né, desavergonhado. Agora veja o detalhe que era minha mãe, esse negócio do uniforme do colégio de Eton, do Eton College, onde frequentava a nobreza, a riqueza inglesa e tal. E o meu avô estudou no Eton College junto com o rei, eu não me lembro qual era, acho que era o Eduardo, enfim, pai do rei Jorge. E o engraçado é o seguinte, está passando um seriado agora, do The Crown, segunda temporada. Segunda temporada, e ótimo. O Matinas disse assim, presta atenção quando o Lord Mountbatten vai levar o sobrinho para fazer o guarda-roupa dele. E aí tem ele vestindo a roupa do Eton College, mas sem tirar nem pôr. Fico impressionado com o detalhe da minha mãe, era uma detalhista, até na costura, nas dobras, tudo. E o Matinas é que me chamou a atenção. Dá uma olhada, está lá no capítulo 9, logo no início da segunda temporada. Eu fiquei embasbacado pela perfeição do traje. A minha mãe tinha isso, ela era do detalhe. Pois tem uma história que eu nem sei, eu acho que está no livro, que os meninos, festa de fim de ano no colégio, era de príncipes. Os meninos tinham que ir de príncipe. Todos foram de príncipe da história do Robin Hood, que era aquele chapéuzinho, colã e tal. Eu fui o único que fui de Luís XV. Foi uma vergonha. Mas tinha que ser diferente. Você falou em Hollywood, eu já fiquei lembrando do Freytag, né? O Freytag, você chegou a fazer alguma coisa com eu fiz o Freytag. O Freytag, né? Não, eram aquelas coisas que misturava. Então era Robin Hood contra o Falcão Negro. Ô Jô, você falou na Dona Metia, sua mãe, ela é o personagem que primeiro emerge com força na biografia. Ela é um dos primeiros citados e ela permeia o livro todo. A decisão tardia e você ficou meio em dúvida em escrever sua biografia, mas no fim, quando você se decidiu, desde o início você tinha essa noção de fazer um tributo a ela ou foi involuntário? Não. Quer dizer, eu acho que era uma coisa inerente, não é? Inclusive,
na minha escolha de profissão, porque desde muito cedo eu era envolvido com essa parte, eu era fascinado por isso. E isso eu devo à minha mãe, que me levava a teatro, me levava a cinema, discutia enredos de filme comigo. E eu era muito moleque, eu tinha 13 anos, 14. Então, isso aí surgiu naturalmente. E o engraçado que eu pensei que o Matinas ia ter que fazer mais perguntas. Não, mais perguntas. Não, ele foi na mosca, sabe? Ele jogava um assunto, jogava uma pergunta que eu pensei que não ia render nada e, de repente, encaixava em... Porque antes de tudo, eu devo ao fato do Matinas ser indiscutivelmente um extraordinário jornalista. Eu acho que aqui no livro isso fica transparente, a qualidade de jornalista que ele tem. Quando eu li a primeira parte que ele me mandou, vamos chamar de primeiro capítulo... Um copião ainda. O primeiro capítulo, eu digo, poxa, não tinha como ser outro. Foi perfeito. Aí mexi nas coisas que eu achava que tinham que ser mexidas, e é engraçado que o que eu mexia já passava para ele, ele assumia. E ele entendia. É uma coisa, e outra coisa, ele tem um respeito pelas pessoas que eu acho que às vezes é raro no jornalista. Eu te falo como jornalista também, que eu fui jornalista, inclusive, de redação, da Última Hora, ao lado do Inácio. O Inácio Loyola, volta e meia, me liga lembrando cenas que aconteceram na redação, que era em plena época da ditadura, né? Ô Jô, certamente o momento onde você descreve as passagens da sua mãe, ela como uma mulher à frente do tempo, são momentos de fortes emoções no livro, né? Eu queria que você dissesse pra gente em que momento você se emocionou, que te tocou, não só durante a feitura, mas depois de pronto mesmo, pegar e folhear e ler os manuscritos ali que o Matinas te mandava. Em que momento você se sentiu tocado por essa história? E se essa tua autobiografia foi uma forma de você acertar contas consigo mesmo? Não, acho que não. Acho que foi... não as duas perguntas. Eu acho que foi uma coisa tão natural, tão espontânea, que eu acho que também só aconteceu quando interiormente, quer dizer, eu não tenho consciência disso, era o momento de fazer. E também juntou, foi uma coisa meio mágica, a reunião de nós três, do Luiz, Matinas e eu, que a gente vinha muito conversar aqui. Né? E um belo dia o Luiz insistiu nesse negócio da biografia. Eu digo, eu não sei fazer, eu não sei nem por onde começar. Não sei se é hora, sou um menino ainda. Não, eu achava que eu não tinha muito a contar, que interesse pode ter? Uau. Aí eu disse assim, te juro, sabe? Eu digo, fica uma coisa muito, sei lá, sem interesse geral. E aí eu disse assim, pensando que eu me livraria dessa, eu falei, só se o Matinas fizer comigo. Fechou. O Matinas, e o Luiz falou, tá fechado. E foi quem mais sofreu com isso, até a publicação, né? Depois da publicação, acho que compensou toda a ausência dele. E a Vera bem lembrou, foi tempo recorde, né? Muito rápido. Muito rápido. A leitura do livro permite imaginar como foram essas sessões, que devem ter sido divertidíssimas. Foi, muito. E tem uma dinâmica do livro que é de uma história leva a outra, às vezes sem uma causalidade aparente. Você fala, mas por que o Jô pegou esse caminho aqui se ele estava falando de outra coisa? E depois você vai lá e dá um fecho. Eu acho que isso que você está narrando do Matinas, do comportamento dele como biógrafo, de te deixar com um fluxo de pensamento livre e só colocar isso no papel, e o seu comportamento como personagem em que você não é cabotino, a sua biografia não é cabotina, você é super generoso. Eu queria saber como é que foi essa dinâmica, porque é emocionante, de verdade. Eu não sei te dizer, você fala uma coisa agora que talvez fosse o meu receio antes de tudo, que era cabotinagem, mas em nenhum momento acontece. Mas você fica com medo, depois você pensa, são 58 anos
só de carteira assinada. Tem antes disso, né? Só de entrevistas foram 28 anos, 15 mil entrevistas, que isso não foi nem abordado no primeiro volume, né? Os encontros... A sua parte jornalista aparece pouco ainda, né? Algumas entrevistas com pessoas importantes, como o Prêmio Nobel de Medicina, como Montagnier, de literatura também. Enfim, o programa teve acho eu, que teve a inteligência de misturar democraticamente os entrevistados. Então, na mesma entrevista, eu tinha lá o general Newton Cruz e um cara, um operário. Tudo, sabe, com o tratamento que permitiu isso, que foi que eu posso me gabar de ter instituído o tratamento de você, equalitário para todo mundo, que é de respeito igual para todo mundo, né? Porque essa diferença de senhor e você no Brasil, ela não é uma diferença democrática, é uma diferença de frisar classe social. Você chama o ministro de senhor e o motorista dele de você. Reafirmação da divisão. Né? Enquanto que na França, por exemplo, todo mundo é vous. Até a mulher, o sujeito trata a mulher de vous e trata o ascensorista de vous. É igual. E no livro isso também acontece. Personagens centrais na tua vida e personagens coadjuvantes são tratados com a mesma generosidade. Às vezes, uma pessoa que só passou pela sua vida, você diz, essa pessoa foi importante porque me marcou nesse aspecto. Então, isso faz com que não seja uma obra cabotina. Eu queria saber se você tinha a dimensão disso enquanto você conversava com o Matinas. Nenhuma dimensão. E eu tenho a impressão que o Matinas também não tinha a dimensão disso, porque foi uma coisa tão envolvida. Nós dois abdicamos das nossas vidas separadas e criamos uma vida em comum, pode-se dizer, sabe? Então, acho que a gente não teve essa noção, essa perspectiva. O que eu sei é que quando eu sentava aqui, que eu recebia o texto transcrito, eu olhava e dizia, mas espera lá, ele pegou tudo, ele não fez uma coisa ao jeito ou ao jeito de um ou de outro, não. Ele fez uma coisa junta e quando eu via que aquilo podia fugir de como eu falaria, aí eu mudava inteiramente, sabe? Não havia... E aí quando ele pegava outro trecho, já incorporava isso. Sim. Então, acho que nós dois aprendemos muito com essa experiência. Sim. Você falou em escolhas, né? De optar pelo recorte que definiu o que está aqui no livro, né? Eu imagino que muitas histórias, além dessas que você citou aí brevemente, ficaram de fora do livro, porque senão a gente tem uma edição de 450 páginas, teríamos uma de 1000, talvez. Mas alguma coisa ficou de fora por uma questão de autocensura, sua de escolha de eu não vou falar disso, não. Esse é um assunto que não quero expor, não quero tratar. Porque são coisas que eu fiz ou que pessoas ligadas a mim fizeram. Eu não tenho porquê... Primeiro, não tenho arrependimento nenhum, o que poderia acontecer em relação às entrevistas que eu fiz. Mas, não. Tenho no episódio das entrevistas, a única entrevista que foi forçada a mim foi do eu não me lembro o nome dele, eu acho que era o general das Forças Armadas, não, coronel. Era um coronel que ficou indignado com a entrevista do Sérgio Macaco. Não sei se vocês lembram do Sérgio Macaco, que era da Aeronáutica, e denunciou que havia uma equipe chefiada pelo Bournier que queria dinamitar o gasômetro. Não é, Matinas, estou errado? Não. É isso mesmo, né? O Sérgio Macaco foi ao programa, era uma pessoa muito querida, tinha sido banido das Forças Armadas e ele deu nome aos bois, que tinha sido o almirante Bournier, não sei se era almirante, mas enfim, que tinha comandado a possível explosão do gasômetro, que acabou não acontecendo porque houve uma contraordem de alguém lúcido que disse isso aí não pode fazer, isso é... E aí esse Bournier ficou puto da vida,
indignado, disse, eu vou pedir direito de resposta. De resposta. Eu falei, você não precisa pedir direito de resposta, já está automaticamente convidado para vir essa semana ou na próxima, quando você preferir. Eu disse, não, eu prefiro ir logo, então pode vir. E foi engraçado pelo seguinte, foi a única pessoa que eu tratei de senhor. Para já deixar sim, senhor, bem senhor, coronel. O senhor está aqui, tá. O engraçado é o seguinte, que ele começou me chamando de você, quando ele viu que eu passei a chamá-lo de senhor, ele também, imediatamente. E o Max Nunes, isso é que às vezes era difícil de você segurar a vontade de rir, a barra, você se sentir sob pressão, porque ele trouxe uma pilha de documentos, era uma coisa gigantesca, e que ele consultava e tal. E o Max Nunes, que era um sacana, no suíte, as gargalhadas, imitando o Burrell. E você aqui com o ponto, tendo que não rir. E ele, quá. Olha, ele vai pegar outro documento. E ele chafurdava no meio daquela papelada e não encontrava. E ele trouxe alguns membros, inclusive alguns de uma página gloriosa das nossas Forças Armadas, que foi a participação na Segunda Guerra Mundial. Né? Ele levou, se eu não me engano, eram 4 pilotos lá para assistir a entrevista. E que, de repente, eu matei a pau, porque eu falei o seguinte, olha, eu tenho a maior simpatia por essa página do nosso Exército, inclusive porque eu sou primo-irmão do brigadeiro Eduardo Gomes. Aí matou o papo. Aí matou, acabou o direito de resposta. Aí matou. Mas eu Verinha, antes de a gente seguir em frente, eu queria fazer uma pontuação. Eu não sei, agora se é do Max, você falou do Max, lendo ali o livro, eu não sei se me fugiu isso, que disse que por essas questões hilárias e peculiares, que o Brasil nunca vai deixar de ser o Brasil. Eu me lembro do episódio que você fala dos integralistas no Palácio Oficial, no Rio de Janeiro, quando a capital era no Rio, que eles foram atravessar e o portão estava fechado e aquilo estava com um cadeado, uma chave, e ninguém arrombou. Ficou esperando alguém chegar. Ficou esperando a filha do Vargas, que mandou a chave, senão não entra. Está o exército no campo do Fluminense, esperando na porta que como era o nome da filha do Getúlio? Alzira. Que a Alzirinha mandasse a chave. E foi um mordomo do palácio, com medo de tomar tiro dos integralistas, atravessou ali o jardim e levou a chave. Aí o comandante, era o coronel, então coronel Cordeiro de Farias, conseguiu abrir o portão e aí entraram e resolveram o problema. E o Dutra, que era, na época, se eu não me engano, era ministro da guerra, não tinha carro, ele tinha que ir para o palácio, pediu carona a um motociclista. E ele foi de pijama e uma capa de chuva na garupa Isso não da é moto. ficção do Xangô de Baker Street, isso é real. Ô, João, é estranho até você imaginar que não tivesse interesse a sua biografia justamente por isso. Desde a sua origem, por todas as partes, todas as fases da sua vida, você conviveu com todo mundo, das artes, à política, passando por todas as áreas aí. E uma coisa que fica muito patente, pelo menos na primeira metade ali do livro, é essa sua ligação com uma família política, que eu não tinha muita noção. E, ao mesmo tempo, você tem uma família de origem nordestina ligada à política, mas uma família próxima ligada à boemia, às artes. Como que se deu essa mistura do colonial e o moderno na sua vida? O que eu sei é o seguinte, minha mãe era uma pessoa extremamente sedutora, era uma bolinha gorduchinha, falava 7 línguas e tocava piano e fumava que nem um dragão, infelizmente. Gostava de uma fezinha no bicho? Sempre. E meu pai era um dos homens mais bonitos do Rio de Janeiro, um dos homens mais elegantes, sedutor, e um pouco todo mundo à caça do Garopa, que era o apelido dele, e o peixe caiu na rede da Metia, da Baixinha, e os dois se encontraram e se casaram até o fim da vida. Eu me lembro, uma coisa que me deixou arrasado, eu não choro em situações
de tristeza, eu choro em situações de emoção. Então, quando morreu minha mãe, me pegou tão de surpresa, eu fiquei arrasado. E eu disse assim, que engraçado, eu estou numa tristeza profunda e não me vem um choro, me vem uma coisa muito mais profunda. E quando nós voltamos para casa, que era o apartamento quarto e sala, emprestado pela minha tia, papai entrou e disse assim, puxa, a gente marca um encontro com a mulher da gente e ela não vai porque ela morreu. Aí eu desabei num choro, porque eu vi a dimensão que aquilo tinha e não me passava pela cabeça, porque havia uma cumplicidade de companheirismo entre os dois, que era uma coisa que passava com a maior naturalidade. Eu não imaginava que a morte da minha mãe fosse abalar tanto meu pai. Morreu um ano depois, claro que devido a fumar 6 maços de Continental sem filtro, mas que aquilo foi um baque. Mas também violento. pela tristeza, Ô, Jô, esse episódio no livro, ele é narrado imediatamente depois, sem muita preocupação com a ordem cronológica, com um outro momento triste que você fala que foi depois daqueles 40 segundos de alegria com o nascimento do Rafinha, quando você descobre que ele era hipospádico e depois que ele era autista. Por que uma coisa levou a outra? Por que você encadeou esses dois momentos tão capitais na sua vida em poucas páginas do livro, apesar deles serem separados por 10 anos, né? Não sei te dizer, eu acho que é uma coisa que foi saindo à medida que nós íamos falando. Eu me dei conta de como foi breve e profunda a alegria que eu senti quando eu vi passar. Eu falei assim, ele é ruivinho, olha que bonitinho. E foram 40 segundos. Eu falei, meu filho. E aí veio o médico e disse, olha, ele nasceu com hipospádia, isso é sinal talvez de outras disfunções genéticas. Aí eu já não dormi aquela noite, não havia internet ainda, fui catar em tudo que era dicionário que eu tinha, em tudo, todas as enciclopédias e tudo, para ficar a par. E quando eu fui falar com a Tereza, que era uma mulher super bem informada, ela já sabia. Ela já tinha conhecimento do quadro em si. E foi a pessoa que realmente foi o grande sustentáculo nesse momento, foi ela de repente abandonar uma carreira brilhante de atriz, de estrela, para se dedicar ao Rafinha. Foram 51 anos de dedicação integral ao filho. É uma coisa linda e generosa, né? E ela era uma pessoa muito generosa e o Rafinha tinha essa qualidade também, o que ele tivesse, se você elogiava, ele dizia, toma, é teu, qualquer coisa. E tem uma coisa terrível, que fizeram uma barbaridade com ele no Samaritano do Rio de Janeiro, que ele teve que fazer tratamento de quimioterapia, e o cara que foi aplicar, primeiro chegou, e o autista tem uma coisa, se ele marca com você às 9 é 9, 9 e 1 minuto, ele já está atrasado. Sim. Sim. E o cara atrasou acho que meia hora, uma brutalidade dessa, e quando foi aplicar, ele já ficava com um negócio já espetado no corpo, né? É o porte, né? Tipo um catéter, assim? Um catéter. Uhum. O cara errou o catéter. Quem fez uma queimadura brutal, eu não sei, é 3º grau, que é a mais forte, ou é a 1ª, eu não sei, porque eu sempre me atrapalho nisso. Mas, enfim, era a queimadura mais forte que você podia imaginar, como se ele tivesse saído de um incêndio, porque aquilo queima. E pegou o peito todo, se alastrou, ficou aquela coisa que era, você olhava e dizia, como é que esse menino aguenta isso? E a única coisa que ele não se queixava, eu dizia, Rafinha, e aí, tá doendo? Ele dizia, um pouquinho, né? E a única coisa que ele fazia, ele pegava a camisa e fazia assim, para ventilar um pouquinho. Foi uma coisa, gente, eu fiquei enlouquecido. Falei com o médico dele, que também ficou possesso com aquela história. E o doutor Fábio Nutti, que aliás foi impecável como médico.
E também foi lá e deu um esporro monumental. Eu também, aí o cara passou a mandar flores para Tereza todo dia, ia mandar um enfermeiro todo dia para fazer o curativo. Mas eu acho que o problema no Brasil, em termos de medicina, tem os melhores médicos do mundo. Está aí o Drauzio, que não me deixa mentir. Só um exemplo que eu estou dando, né? Mas o tratamento pós-cirúrgico ou pós a internação é que às vezes Ainda é muito ruim. é muito ruim. Né? Jô, vamos guinar essa conversa para a parte profissional, se é que eu posso chamar assim, porque tudo que a gente faz com amor e talento nem parece trabalho, né, Jô? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria saber se você tem assistido o programa de entrevistas do Pedro Bial, o que você tem achado? Eu Você acho ele esteve lá, espetacular. você esteve lá recentemente. Tive. Eu acho ele espetacular e a maneira com que ele trata os convidados é muito adequada a cada pessoa. Ele é um craque, né? Por que você pode falar? A própria história dele já mostra quem é. A generosidade desse homem é uma coisa impressionante. Digo isso com a maior tranquilidade porque eu conheço ele bem antes dessa entrevista. E tem uma coisa curiosa, quando eu escrevi o Xangô, ele veio fazer a matéria aqui. Sim. Para a Folha de São Paulo. Para a Folha? Para a Folha de São Paulo. Não foi. Não, foi para a televisão, acho que foi para o Fantástico, não me lembro. Mas enfim, ele veio e aí ele disse assim, olha, adorei o livro, agora tem um erro bem na primeira página, tem um erro de concordância. Eu falei, não é possível, porque passou por 5 revisões com as pessoas mais capacitadas para fazer isso, e de repente eu abri na primeira página, tinha um erro de concordância desses assim, Crassos. primários. Aí eu falei com o Luiz, mas são só nos primeiros 60 mil. Ele é doido, ele de Já cara... imprime de cara. De cara já fez uma tirada de 60 mil, aí já teve que fazer outra. Tá aí, olha, essa primeira parte da entrevista com o Jô Soares, falando sobre o lançamento da sua autobiografia desautorizada, o livro de Jô. E daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa, esse papo bacana com esse monstro da TV brasileira, Jô Soares, aí falando de outros assuntos, como o politicamente correto, falando de política também. Eu acho que vocês vão se surpreender com o que o Jô vai revelar pra gente na próxima parte da entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta nesse papo com o Jô Soares, eu e Vera Magalhães. Agora 10h35, horário de Brasília. Seguindo aqui no Morning Show agora, mostrando para vocês a segunda parte da entrevista que eu e Vera Magalhães fizemos aqui pro Morning Show com o Jô Soares na ocasião do lançamento da sua autobiografia, o livro de Jô. Solta, Bruno. Muita gente, não só do público, mas da crítica, acreditava que você tinha lá uma boa dose de combustível para queimar ainda frente a essa função de entrevistador, né? O final desse projeto deixou em você mesmo que você tenha falado tudo que você falou do Bial, assim, algum gosto amargo de um ciclo que talvez não tivesse ainda terminado? Olha, para mim, eu acho que foi uma escolha feita de lado a lado, mas de certa forma com minha total aprovação. Eu achei que estava mais do que na hora, porque foram 15 mil entrevistas em 28 anos. Se por um lado matemático seria engraçado fazer 30 anos, que foi o que o Johnny Carson fez, por outro lado eu já não ia gravar com o mesmo prazer. Aí quando, no meu caso, eu sou muito levado a fazer as coisas pela vontade e pelo prazer de fazer. Quando eu saí da Globo, todo mundo disse que eu era louco. Eu disse, mas é que eu quero fazer esse programa, está na hora de eu mudar. Não dá para eu ficar fazendo personagem, sabe, já passou, essa época dentro de mim já passou. E eu sempre fui muito levado pelo prazer de fazer as coisas. Então eu sei que antes disso, quer dizer, já nos 2 últimos anos, eu já não ia fazer o programa, não ia para a televisão fazer o programa com o mesmo
tesão. Com a mesma alegria. Alegria sempre, porque eu encontrava a minha turma, que era maravilhosa, há anos juntos, e também os entrevistados também sempre me deram muito prazer. Mas já tinha acontecido, sabe? Então, para mim, foi um ciclo que fechou na hora certa. Podia ser estendido por mais anos? Claro, tudo pode. Mas você tem que saber a hora que tem que parar. Tem que parar. Porque senão como é que fica, sabe? Morrer fazendo? Não. E agora você está para completar 80 anos no dia 16 de janeiro e vai fazer uma peça que se passa na noite do dia 16 de janeiro. Além disso e do volume 2 da biografia, o que vem de projetos aí para esse não parar eterno? Olha, não sei. Por enquanto estou enfiado aqui na história, inclusive, dessa mulher, dessa Ayn Rand, que é uma mulher, uma figura extraordinária. A mulher, ela é uma filósofa e escritora. Ela escreveu um dos livros de maior sucesso da literatura americana, que é o The Fountainhead, que foi transformado em filme com a Patricia Neal e o Gary Cooper. É um filme brilhante, maravilhoso, e roteirizado por ela mesma. Para ter uma ideia do que é a aventura dessa mulher, ela saiu da Rússia na faixa dos 15 anos ou 16, por aí. E foi para os Estados Unidos, onde tinha um tio que morava em Nova York, mas ela disse, não, mas o que eu quero fazer é teatro, cinema e escrever, eu quero escrever. E o lugar para isso não é aqui, é em Hollywood. Se mandou para Los Angeles, foi para a porta dos estúdios do Cecil B. DeMille, que eu não me lembro o nome agora do estúdio, mas era um dos estúdios mais famosos de Hollywood. E quando ela estava na porta olhando, saiu o Cecil B. DeMille de carro, aqueles carros enormes da época, viu aquela menina parada, olhando, falou, o que você está fazendo aí? Ela falou, eu quero ser escritora de cinema e de romances, o que eu quero fazer na vida é isso. E eu vim aqui para ver se eu consigo observar. Aí ele falou, bom, a primeira coisa que você tem que fazer é observar de dentro. Eu estou fazendo a Paixão de Cristo, se você quiser eu arranjo um lugar de figurante para você. Então ela já chegou no primeiro dia. Já arrumou um emprego. Já arrumou um emprego. E aí lá ela disse assim, não, homem para mim tem que ser perfeito. A beleza externa para mim é fundamental. E se apaixona por outro figurante que depois virou desenhista e estilista, que era uma beleza de deus grego, assim. Deu em cima dele e os dois se casaram pro resto da vida. Ó. É uma história. E ela é uma louca, porque ela é o ídolo dos conservadores americanos. Ela é a deusa do Tea Party. E a peça ele escreveu, a peça é um sucesso extraordinário no mundo todo, e ela odeia, porque a peça não diz o que ela acha mesmo. Ela acha que não reflete a verdadeira posição dela. E o que tem de genial na peça é que é um julgamento e os jurados são escolhidos na plateia. Então tem dois finais a peça. O veredito muda cada noite. Veredito pela plateia, o júri é a plateia. Aliás, nós fizemos um show do dia 7 com o Newton Travesso. Todo dia 7 tinha, né? E quem era o condenado era o Golias. Obviamente era para o Golias ser absolvido. Né? Uhum. E a gente está na coxia e de repente vem o chefe dos jurados com o veredito e diz assim, ele é culpado. Aí bagunçou tudo. O Newton rolava, você lembra disso, Newton? O Newton rolava, o Maneco também, a gente ficava rindo. E agora, o que a gente vai fazer? Não podia condenar e o Golias. Esqueceram de chamar o Gilmar Mendes para o Gilmar resolve tudo. Resolve tudo, solta logo. Tem traços de humor no decorrer do livro todo, as partes que pude presenciar e me deliciar aqui. Então isso faz parte do teu DNA. E quanto a isso, eu me lembro da peça, no TBC, se eu não me engano, em que tinha um bardo português que fez parte do júri e quiseram agradar o português. Não é? Isso. O português sempre recebia as pessoas no bar dele, o pessoal do elenco. Ele adorava teatro. E aí, no fim, ele foi dar o veredito e falou assim, o culpado é inocente. É isso, a culpada é inocente. Fecha a cortina. Ô, Jô. Essas histórias de teatro são infindáveis. Tem um negócio, que só para voltar atrás um instante,
quando eu entrevistei o Newton Cruz, as pessoas disseram, mas você é louco, você vai... Eu digo, vou, porque ele disse que o candidato dele é o Lula. E era um dos maiores responsáveis pela repressão a nós, a imprensa, a tudo, né? Era uma figura de Mussolini, era uma coisa... Até o Figueiredo, quando viu o Newton Cruz a cavalo, falou, Nini, olha lá, não parece o Mussolini? Eles tinham uma admiração incontrolável. O Dutra era nazista, o Góes Monteiro, você vê, eles tinham uma atração por um tipo de militarismo sectário, sabe, não controlado, era uma coisa... A ditadura é sempre uma coisa horrorosa. E aí o Newton Cruz estava tão indignado que disse que ia votar no Lula. Aí ele falou, vou votar no Lula. Aí eu digo, chama ele que eu vou entrevistar. Aí eu falei, pois é, eu estou aqui, já ligado, né? Estou entrevistando aqui o Newton Cruz, que é o único general de 5 estrelas do nosso exército. Ele falou, não, 5 não, 4, é o máximo que se tem, 4. Eu falei, sim, com a do PT, toda a entrevista foi feita para eu poder fazer essa sacanagem. Hoje você chegou num ponto, eu não gostaria de fechar essa conversa com você sem falar de política. Queria saber se você dedica o teu tempo ainda refletindo sobre ela e por ter visto e experienciado já tudo que você viveu na vida, passando por regimes diferentes, como é que você vê o nosso momento atual? E para falar e citar um personagem que você colocou, o Lula aí aparecendo, liderando pesquisas ao lado, né, no seu oposto direto, o Bolsonaro. Como é que você enxerga a política hoje? Olha, como eu acho uma coisa como sempre é, quer dizer, a política é uma coisa fluida. Eu acho que isso é uma coisa desse momento. Eu duvido que o Lula, por exemplo, passe dos 35 que ele sempre teve, só não teve quando a classe média e a classe alta, todo mundo, depois da carta, famosa carta ao povo brasileiro, que disse assim, não, vamos acreditar nesse homem que ele vai trazer, ele vai limpar a política. E foi exatamente o oposto, nunca houve tamanha corrupção. E eu falei para a minha equipe, todo mundo votando no Lula, claro. Eu falei, olha, eu não vou votar porque eu não como o meu lado jornalístico, eu aprendi com o Matinas há muitos anos que o jornalista não deve se envolver no sentido de apoiar esse ou aquele candidato, nem na hora de votar. Então eu não votava em branco, ou melhor dizendo, anulava o voto para ele não poder ser usado. Então eu acho muito difícil que um dos dois vençam essa barreira. E é fantástico também a história da política brasileira, que de repente um homem está sendo processado por tantos crimes, né? E ao mesmo tempo já quase que, eu acho, se não me engano, uma condenação praticamente certa, né? Em alguns crimes, como é o caso do Lula, ainda ter seguidores no volume que tem. Mas isso faz parte da política. Para ter uma ideia do que é, o João Dória, hoje nosso prefeito, quando o Collor foi candidato, por acaso, Flavinha, eu votávamos na mesma zona eleitoral onde votava o João Dória. Quando eu cheguei, saltei do carro, apesar do nosso relacionamento, não vou entrar em detalhes, mas era uma pessoa que eu achava muito estranha. Ele me abraça com uma intimidade que não havia, me abraça forte. Ô, Jô, que bom te ver, e se afastou. Quando se afastou, um cara que presenciou a cena falou, escuta, você vai é amigo desse cara? Eu digo, não. Pelo contrário, não tenho nenhuma simpatia. Então, olha, cuidado, porque você vai votar no Collor? Eu falei, não, eu vou votar no Covas. Era enquanto o Covas ainda era candidato, né? No primeiro turno. Vou votar no Covas, por que você pergunta? Não, porque esse cara que te abraçou acabou de colar um adesivo, vote em Collor, nas tuas costas. Olha isso. A Flavinha olhou aquilo, tirou, rasgou. Eu acho que isso, para mim, já desenhou um pouco como é a história política desse nosso, hoje, prefeito
da cidade. Ô, Mas Jô. é tudo a mesma, eu acho que por enquanto é o retrato do Brasil. O Brasil é isso e acaba superando. Você sabe que a Ayn Rand, na teoria dela, ela acha que como houve a cisão entre religião e governo, devia haver uma cisão entre economia e política. Sabe? Serem duas coisas Impossível. independentes. E aquelas são interdependentes. É muito difícil. Obrigada, querido. Jô, Foi uma delícia, como obrigado. sempre. Vamos perguntar para ele para acabar qual foi a último texto que ele leu, a última piada que ele ouviu que ele riu, que te fez rir, um caos, uma história que te fez rir pela última vez, Jô? Eu espero que não exista esse Nesse pela momento. última vez. Pela última Eu vez, não antes sei. da pergunta do Não, Ed. eu não sei, realmente não me lembro. Eu estou enfronhado aqui na biografia da Ayn Rand, que é tão fascinante quanto a peça, e não lembro assim eu sempre procuro ver a coisa com... Tem uma coisa que eu vou ressaltar aqui, que me agrada muito, é ver o jornal da Sandrinha, que fez uma declaração de amor em público a mim. Mas eu sempre vejo, eu acho que você, vendo aquele jornal naquele horário, você já tem um apanhado daquilo que você quer saber. Olha, agora eu engatei, né? A gente já estava indo pro fim. O seu Newton Mas logo fica fazendo aí, sinal para terminar. Fica aí no E o extra. Ed? Fica aí pro extra. Voltando lá no início, na citação da Verinha, na Mamãe Métia, né? E como você intercala os assuntos, né? Lendo ali, a primeira citação que você faz dela tem já logo uma ralhada contra o seu padrinho, porque ela diz o seguinte, a frase dela, vou ver se eu me lembro direito. Ele havia feito um texto em que ele se dirigia a você, na ocasião do teu nascimento, a interessante menino. Aí ela pediu para ele, olha, você pode publicar aí no jornal um texto sobre a crisma, mas não me venha com viadagem. Para com esse negócio de viadagem, inteligente menino. E aí já veio na minha cabeça, a partir do que você colocou lá como o subtítulo da tua mãe, como a antipoliticamente correta, né? Eu acho que muitos humoristas já responderam isso, já falaram sobre isso, mas eu acho que falta a resposta do Jô Soares sobre isso. O politicamente correto, como você enxerga isso? Você que passou por vários tempos diferentes dentro da televisão, do teatro, como você enxerga a questão do politicamente correto? É o medo da verdade. É o medo de todo um lado que todo mundo tem, de crítica, e de repente de falar essa crítica e dizer, eu não podia ter dito isso. Isso eu acho que todo mundo sente um pouco. Eu acho o politicamente correto absolutamente incorreto, sabe? Não tem que fazer esse nível de censura. Você acredita que teve um cara em Angola que quis me processar por racismo porque eu me manifestei contra a castração das meninas aos 12 anos na África, as meninas africanas que eram castradas? Isso é uma coisa tão horripilante, e eu me manifestei totalmente contra. E mostrei fotografias e tal. O cara lá em Angola falou que isso era racismo de minha parte. Então eu entrevistei 2 líderes do movimento negro no Brasil que disseram que aquilo que o cara estava falando era um absurdo, que não é pelo fato de ser uma tradição ou não ser uma tradição. Lógico. É uma coisa criminosa, horrorosa e que tem que ser combatida. E eu tenho, graças a Deus, manifestações de líderes de movimentos negros no Brasil, todos elogiando a minha atitude no programa. Eu acho que o racismo, qualquer forma de preconceito, é um sinal de burrice absoluta, sabe? É uma coisa assim de não se enxergar. Jô, querido, muito obrigado. Muito obrigado Jô, pela gentileza, uma honra, viu? Olha, a única coisa que eu sinto falta
Você perguntou se eu não sinto falta de ir na televisão, de fazer? É o Meninas. Eu cheguei a pensar em fazer. Cheguei a pensar em fazer na Globo News. Falei, Vamos, bora. falei com meu amigo. Olha o furo aqui. Mas não dá, sabe? É uma vontade grande, mas que eu tenho que esperar um pouco. Mas é a única coisa que eu sinto falta, é o encontro com essas meninas. A gente que vai eu fazer os sentava jantares e dizia, vai... falem. Era o único era... momento que os convidados falavam mais que você. Pelo menos havia isso. Não, e era eu acho que eu consegui reunir ali a maior inteligência do país. Adorava. Com meninas, com mulheres. Boa. Quando que pensaram no programa em fazer um dia por semana uma mesa redonda sobre política ou sobre assuntos do dia, eu disse assim, não, isso já faz, não tem graça nenhuma. Eu quero fazer, mas com as meninas que estão envolvidas nisso, que são as que têm as opiniões mais soltas, mais abertas, sabe? E isso é uma coisa que eu sinto saudade. Vamos fazer aqui, tomando um bom vinho e discutindo, Isso. querido. Obrigada por receber a gente. Obrigado, Jô. Muito obrigado. Obrigado. Grande beijo. Beijo do gordo. Tá aí, o papo com ele, Jô Soares falando com a gente com exclusividade aqui pro Morning Show. Paulinha, rapidamente, como é que tá a nossa hashtag Jô no Morning? Desde que começou a entrevista, claro, Edgar, estamos entre os assuntos mais comentados Olha do aí, país que nesta maravilha. manhã. Pois é, ó, Fernando Dib, Gi Pio, Maju Santana, Camila, Matt Bala aqui, muita gente comentando a entrevista, Rafael Zandoná. Lembrando que essa entrevista vai na íntegra pro canal do Morning Show no youtube.com/morningshowjp. Então você que perdeu ou quer rever com imagens a entrevista com o Jô Soares, Boa. tá lá no nosso canal do Morning Show. Agora 10 horas e 59 minutos, horário de Brasília. E o papo hoje é sobre sustentabilidade e beleza. E para falar sobre isso, eu vou conversar com a Fabiana Godin, da Hair Size, que é uma empresa que analisa e dá consultoria para salões de beleza, para que os produtos químicos não sejam descartados de maneira inadequada para o meio ambiente e também para a economia desses produtos, um resultado melhor para as clientes. Então, Fabiana, conta pra gente por que é importante a sustentabilidade na área da beleza e como que a gente ganha dinheiro com isso. Nossa causa é levar a sustentabilidade para todos os salões de beleza através da implementação do método Resize. Nós já estamos em mais de 17 estados, já capacitamos mais de 1.000 profissionais. O diagnóstico Resize, nós acompanhamos o crescimento do cabelo dos fios, ao mesmo tempo nós ensinamos a P+L, que é a produção mais limpa nos serviços da beleza. Com essa implementação, nós conseguimos uma redução do desperdício de 30% a 60% no outro dia. Incluindo isso, a gente consegue aumentar a rentabilidade dos salões, reduzir a quantidade de química aplicada no couro cabeludo e nos fios dos cabelos dos clientes e, ao mesmo tempo, reduzir o descarte de resíduo e rejeito dos salões de beleza. Com isso, a gente faz com que os salões eles ganhem mais e gastem menos, aumentando a produtividade e a vida e a qualidade desse salão para ele reinvestir no próprio negócio, porque agora ele não vai ter mais desperdício. E é isso. Sustentabilidade aqui com Marta Gabriel no Sebrae Digital. Vamos lá, é o Morning Show dessa quarta-feira agitadíssimo, depois dessa bela entrevista que fizemos aqui com o grande Jô Soares. Vamos seguir, vamos falando de política agora. A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, passou por maus bocados ontem dentro de um avião. Qual foi a turbulência dessa vez? Caio Rocha, conta pra gente. Não foi turbulência aérea, não sacolejou o avião, mas ele tremeu. A aeronave tremeu. Porque quando pousou em Brasília, era um voo daqui de São Paulo para Brasília, pousou lá mais ou menos meio-dia, ontem, terça-feira agora. Antes do pessoal descer, uma passageira ligou a câmera do celular dela e foi até a frente da senadora Gleisi Hoffmann, na verdade, até as costas da senadora Gleisi Hoffmann, e falou isso aí. Vamos ver.
E aí, senadora Gleice Hoffmann, conta pra nós aqui, povo brasileiro, se a senhora já devolveu o dinheiro dos aposentados e pensionistas do Brasil, conta pra nós aí, 2018 tá chegando, a senhora será jogada na lata do lixo, o povo Repara no tom de voz dessa mulher. na tua cara. Nenhum de vocês, a senhora será jogada na lata do lixo. Fala pra nós, os eleitores brasileiros, queremos saber. A senhora é uma corrupta. Pra quem tá só ouvindo, a Gleisi Hoffmann mal olha pra trás. A senhora será jogada na lata do lixo. Nós, paranaenses, vamos fazer esse favor pro povo brasileiro. Olha o tom de voz dela se exaltando, crescendo. Já devolveu o dinheiro do povo brasileiro, dos aposentados, a senhora devolveu? Fala aqui pro povo brasileiro, a senhora não é mulher. A senhora nos envergonha. Sentimos vergonha da senhora. Quem tá debatendo com ela, com a mulher que tá filmando e falando isso, eu não conheço o senhor, eu acredito que seja algum assessor, alguma coisa assim da senadora, ele tá blindando ela, não deixa chegar junto. Provavelmente é um assessor ali, É, né? nesse momento a Não Gleisi deixando Hoffmann que foi lá a- pra frente. Sim, sim. Fala, Edgar. Ele fala. ele não deixa que a pessoa se aproxime dela, né? Ele fica com a mãozinha assim, empurrando. Ah, meu Deus, que... Bom, enfim. Ele fica empurrando a mulher, não deixa ela chegar perto da Gleisi Hoffmann. A mulher não ia agredir a Gleisi Hoffmann, né? Não se sabe também, né? Mas verbalmente ela chegou lá e falou algumas verdades pra senadora. A senadora Gleisi Hoffmann esperou, falou lá pra tripulação, que segurou todo mundo no avião e ficou por 20 minutos sem poder descer do avião. Alguém foi lá, chamou a Polícia Federal, os policiais vieram até a aeronave e falaram, bom, agora pode descer todo mundo. Pegaram essa senhora que estava filmando e falou, a senhora e a senadora vêm com a gente. Aí a Gleisi Hoffmann prestou uma queixa, depois, mas não deu em nada, cada um foi pra sua casa. A Gleisi Hoffmann chegou onde tinha que chegar e postou no Twitter contando a história, falou, ó, acabei de ser agredida e não sei o que, tal e coisa, e eu vou processar essa mulher. Agora a gente vai esperar as cenas dos próximos capítulos dentro dessa história. Olha, a gente sempre volta a essa questão, né? Sobre esse tipo de abordagem é aceitável, é tolerável? Vamos lá, o que você acha? A gente já teve casos iguaizinhos a esse, em aviões, em aeroportos, em restaurantes. Teve o caso do Guido Mantega. É no hospital, né, Edgar? No hospital. O Guido Mantega foi no hospital. do Guido. Teve um num restaurante também, que eu não me lembro com qual político foi. Teve com o Romero Jucá também no avião. O que vocês pensam sobre isso? Começando por quem? Cláudio Julio? Primeira coisa, crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, absolutamente enquadrável. Segunda coisa, falar isso dentro de um avião tem que estar submetido às ordens do capitão da aeronave, o comandante. E se o comandante tem o poder, inclusive, de dar voz de prisão. Não dá para falar o que quer dentro de uma aeronave. Lembrando que o cara que agrediu Mantega pediu desculpas, porque sabia que ia ser condenado nos crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. Qual a diferença de calúnia, injúria e difamação? Um é você falar, você é feio. Outra é você falar, você é ladrão. Outra é você ser específico. Você é ladrão e roubou 504 mil. São formas enquadráveis. Agora eu queria lembrar de uma questão também que volta e meia volta em pauta por causa das lhamas. A questão do cuspe, né? Cuspir em alguém é crime. Eu queria lembrar da última cena da novela Amor à Vida, em que o Antônio Fagundes é agredido por uma cusparada da atriz Vanessa Giacomo. É crime cuspir? O artigo 140 do Código Penal fala que não é crime cuspir, mas se você cuspir de uma maneira assintosa, já é enquadrável como crime. Agora, essa pessoa podia ter falado o que falou numa coletividade, ia ser enquadrado com uma até liberdade de expressão, não dentro de um avião. Aí é passível a voz do comandante, mas é enquadrável nos crimes contra a honra. Você imagina aferir uma cusparada, o nível da cusparada, se ela foi assintosa ou não de um cara que rouba e é feio. No caso do que você colocou aí. Esses termos da lei são, enfim, bem técnicos, o Tonholi explicou. Eu acho que as pessoas ficam indignadas quando se deparam com essas figuras envolvidas em denúncias, enfim. Só que eu não acho que é legal, nem pro bandido e nem pra quem não é, sabe assim? Eu acho que você tem todo o direito de ficar indignado e tem outras formas de se manifestar. E nesse caso em especial, você acabou prejudicando um avião inteiro. Você entendeu? Pessoas ficaram lá 20 minutos sem poder sair porque você resolveu filmar e xingar. Tudo bem, eu concordo, você deve estar indignada, todos estamos.
Só que eu acho que tem outras formas de você se manifestar que não sejam essas. E essas assim, em hospital, porque tudo bem, o cara pode ser um idiota e tal. Agora, sei lá, tá acompanhando uma mulher no hospital, uma pessoa que tá passando por um tratamento. Acho que daí já não cabe. Se manifesta de outro jeito, né? Eu queria só lembrar que se esse programa, esse agora que a gente tá gravando, tivesse sendo feito 15 anos atrás, a gente poderia estar fazendo ele fumando um cigarro aqui tranquilamente. Em qualquer lugar você poderia fumar num elevador. No avião, inclusive. No avião, inclusive, num ônibus. A lei, ela muda. Agora, não entrando no mérito se é legal ou não é legal, eu só acho o seguinte... A gente fica olhando muito pelos direitos. No avião não pode. Não é bacana. Só que o pessoal não aguenta mais. Chegou num ponto que ninguém aguenta mais. Prejudicou o avião. Prejudicou o avião. Só que a vida de todo mundo está sendo prejudicada faz muitos e muitos anos. É Paulo Maluf que hoje, depois de mais de 20 anos, está sendo preso. É ontem a mulher do maior ladrão da história do Rio de Janeiro voltando para casa. Edson Fachin não, é Gilmar Mendes libertando todo mundo. Ninguém mais aguenta mais nada. Você foi ver, eu falei pra reparar no tom de voz da mulher, porque você vai vendo que ela vai perdendo até o fôlego. Tá ela vai ficando... Caio, mas tá de todo certa mundo... forma, o que ela resolveu fazendo isso? Mas resolveu não é de resolver, fato? o problema é real. O problema Essa- A gente fica nos julgamentos sendo julgado por gente que compra uma caneta de 10 mil reais. Então o juiz dá uma canetada com uma Mont Blanc e tal. Ninguém se para e fala o seguinte, os problemas são reais. É a pessoa que tem que pegar um busão 5 da manhã. Esse seu argumento de quem não aguenta mais nada é o argumento do Bolsonaro. Juiz Não solta, isso é bolsonarismo puro. Não é sensacional. Que sensacional? Não é sensacionalismo. Não, é bolsonarismo puro. Eu jamais vou votar no Bolsonaro. Não é discurso do Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Olha onde chegou o negócio. Não, porque é sério. Os problemas, eles são reais. É ônibus lotado 5 da manhã pra você ir. Reais. Eu acho que a indignação é real e é válida. E a gente eu só acho de que trouxa, cara. Não, eu acho que fazer esse tipo de coisa não muda a realidade. E só por isso acabou prejudicando Paulinha, gente no avião. Não mudou em nada a vida da Gleisi Hoffmann. Se eu começo a te atacar, te ferrar na internet, sei lá. O dia que você encontrar comigo na rua, você vai falar, ô bicho, vem cá que agora você vai me ouvir. É isso. Mas você extravasar, eu não acho que é a linha que você tem que tomar. O que essa mulher arrumou pra ela foi uma dor de cabeça, porque se ela fosse... Ela vai ser processada. Pra ela e pros outros E pra Gleisi Hoffmann, sabe que ela arranjou nada? Você vai pensar, tem que ser inteligente pra xingar. Por exemplo, eu vvou chamar a Gleisi Hoffmann agora de amante e coxa. Ela vai me processar? Não, porque na planilha do Odebrecht o nome dela é amante e coxa. Eu tô apenas dando o nome que o Odebrecht deu pra ela. Então, vamos ser seletivos no xingamento. Já tem um precedente, então tá livre, Sejamos inteligentes no xingamento. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Caio, você citou o Maluf, vamos falar dele. O deputado federal Paulo Maluf chegou nessa manhã à sede da Polícia Federal em São Paulo. Ontem, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou que Maluf comece a cumprir pena em regime fechado. Marcelo Matos, nosso colega aqui da redação da Jovem Pan, traz informações direto da Polícia Federal. Bom dia, Matos. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí do Morning Show e também ouvintes, internautas. Exatamente. Paulo Maluf se apresentou aqui à sede da PF em São Paulo, na Vila Leopoldina. Ele saiu, deixou sua residência no Jardim Europa, um bairro nobre de São Paulo, por volta das 8h20, acompanhado de um advogado. Saiu diretamente pela garagem e entrou também aqui diretamente na sede da Polícia Federal em São Paulo. Fica a expectativa agora que ele vá passar por um exame no ML e depois ainda não há uma definição se ele seguirá para Brasília ou permanecerá aqui em São Paulo. O ministro Edson Fachin, ontem, portanto, ele tomou essa decisão e que ele vá cumprir a pena. Ele foi condenado em maio pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, 7 anos e 9 meses de prisão, entrou com recurso e agora a questão, ontem o ministro Fachin inclusive disse que todo esse recurso é um mero caminho protelatório e que ele deve passar a cumprir, portanto, a sua pena. Então ele se apresentou de uma maneira espontânea aqui, seus advogados vão tentar hoje lá ainda em Brasília um recurso diretamente à presidência do Supremo Tribunal Federal. O próprio Cacai considera que é o advogado que está lá em Brasília cuidando desse caso em relação a Paulo Maluf. Ele considera que a situação é difícil, né? Nós estamos aí praticamente no recesso também do judiciário
O Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido como Cacá, o advogado vai tentar, portanto, uma cautelar junto à presidência do Supremo Tribunal Federal, mas reconhece sim que a situação de Maluf é delicada e que, portanto, ele pode passar o Natal e o Ano Novo na cadeia, viu, Edgar? Obrigado, Marcelo Matos. Obrigado pelas suas informações. Seguindo aqui na programação, vamos falar agora do boicote aí ao supermercado aí, os consumidores, né, do supermercado Irota estão fazendo um boicote. Paulinha, explica o porquê pra gente. Pra quem não conhece, a gente tá falando com o Brasil inteiro, né? O Irota é uma rede aqui que faz uma espécie de um mercadinho japonês. Tem 26 lojas na capital, no ABC, tá em franca expansão por aqui e é frequentado, enfim, por muitas pessoas. E aí, no Dia da Família, que foi comemorado em 8 de dezembro, eles tiveram a ideia de distribuir um folheto para os clientes, né, em comemoração a esse dia. E aí, nesse folheto, as pessoas começaram a ler, Edgar, o que estava escrito na chamada cartilha Cada Dia Especial Família de 2017, escrita pelo pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana. E ali tinha algumas visões, né, sobre o que é a vida em família, em casal. Então, por exemplo, dizia assim: marido e mulher tornam-se uma carne só. O sexo antes do casamento é fornicação e fora do casamento é adultério. Fornicação e adultério são um atentado contra o casamento. Ou, por exemplo, a relação conjugal entre homem e mulher é antinatural. É um erro, uma paixão infame, uma distorção da criação. E aí segue, a submissão da esposa e seu marido é uma felicidade e segurança. E aí sobre o aborto, chamado de crime hediondo, é matar um ser indefeso, envenenando, esquartejando e arrancando como uma verruga pestilenta. Bom, principalmente essa parte homofóbica passou a ser compartilhada nas redes sociais, né? Muitas pessoas que gostavam bastante de fazer as suas compras ali, acho que nunca imaginaram, né, essa conduta vinda de um folheto distribuído, eram 10 mil exemplares, uma tiragem de 10 mil exemplares que foram distribuídas aí nessas unidades do mercado. E tá se levantando aquela história de boicotar, né? Não vamos mais lá, não vamos comprar mais. O supermercado teve que se retratar, fez um post nas redes sociais, aquela história, né? O Irota aí pediu desculpa. Não é contra lamenta nenhum, qualquer transtorno, reiteramos que não tivemos intenção de polemizar, ofender ou discriminar qualquer forma de amor. Os nossos valores não há nenhum tipo de preconceito em relação a gênero, religião ou raça. Atendemos todas as famílias da mesma forma, com a mesma humildade e carinho. Nossas sinceras desculpas a todos. Mas até aí tá todo mundo bastante revoltado. Os textos estão rolando na internet, o pessoal lendo e desacreditando que aquilo foi distribuído. E até hoje... Peraí, todo mundo não. Tem gente que acha gente que concorda. Exatamente. É aquela história da religião, mas né? O texto fala em cartilha, já parte daí de uma cartilha, como se houvesse uma regra geral para você constituir e considerar aquele agrupamento de pessoas uma família ou não. Isso que o Arcon falou, não é todo mundo, é verdade, porque se você... Eu fui sem olhar... nenhuma defesa, sem juízo de valor. É verdade, que as pessoas se mundo. dividem. Tem gente que realmente acredita nisso, Edgar. Eu não, por exemplo, mas esse pastor Hernandes Dias Lopes, eu fui ver no Facebook, ele tem mais de 400 mil seguidores. Mas esse pastor, ele é o quê, né? Ele é da rede? Ele escreveu essa cartilha, é um pastor presbiteriano, pelo que eu percebi, famoso, né? Porque se tem 400 mil seguidores lá no Facebook, deve ter muita gente que ouve a palavra, né, do que ele diz e tal. E essa rede é famosa por apoiar ações que acontecem em igreja e tal. Enfim, acho que foi apresentada essa ideia. Bom, eles imaginaram que seria algo de positivo se falar alguma coisa sobre a família agora. É isso, né? Não, olha só, a gente está numa democracia, as pessoas fazem escolhas, as empresas fazem escolhas, colocam essas escolhas para o público. Fico imaginando só o porquê que uma rede comercial de supermercados que deveria receber a todos, porque o principal objetivo é a venda de seus produtos, segmenta e faz menção a um assunto, enfim... A meu ver, equivocado, né? Por mais que tenham pessoas que concordem com o que está escrito ali e que vão continuar consumindo, gerou essa questão, esse mal-estar numa época em que buscamos a tolerância, que buscamos a igualdade. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Acho que foi um equívoco, no mínimo. Até comercialmente é inviável. A gente vive numa época muito chata.
eu não sei mais se passar uma mulher e um cara falar, ô sua gostosa, se ele tá elogiando ela ou se ele tá objetificando ela, né? Eu não sei mais o quanto não vai deixar de crescer, porque você sabe que você ser fundamentalista se associa ao islamismo, mas a criação do fundamentalismo é uma criação norte-americana. O que quer dizer fundamentalismo? Leitura literal do texto bíblico. Então o que esse supermercado fez foi uma atitude fundamentalista. E é a grande pergunta, a Bíblia deve ser lida ao pé da letra ou deve ser lida metaforicamente? Para abastecer pessoas que gostam de respostas simples, o fundamentalismo tem dito que a Bíblia tem que ser lida ao pé da letra, porque aí não te dá trabalho de pensar. Aliás, hoje é muito mais fácil se achar uma resposta no politicamente correto, como lhe disse o Jô Soares, Ed, do que você refletir sobre os valores de um mundo assimétrico. Portanto, esse pessoal quer resposta rápida para dizer a Bíblia condena, então condenemos. Mas tem outros que leem a Bíblia numa outra hermenêutica, numa outra interpretação. O que é hermenêutica? É interpretação. É o que acontece no Supremo. A lei tem que ser lida daquele jeito ou ela pode ter várias interpretações? Ela pode ter várias interpretações, é uma hermenêutica. Então, há que se tolerar várias interpretações nesse mundo. Agora, cada um que pague pelo que está pregando. Pois cada um isso que pague. Vai perder esse público e hoje tem beijaço gay na frente de uma aqui na Paulista. Quem quiser comparecer, o Hirota vai ter um beijaço aqui na Paulista à Gostava tarde. dos produtos orientais ali. Você já boicotou, Ed? Não sei, tô em dúvida Tá agora. em dúvida. Vou dar um tempo. Eu acredito, a última frase do Tonhão era que minha linha de raciocínio vai também. Nessa cartilha tava assim, mulher, seja submissa ao seu marido. Fala sério, é. Tava ali, cara. mas então, aí no texto assim, o que significa Anacronismo submissão? é pouco. Alguma coisa de inferioridade? Não, você tem que ser submissa ao seu marido e tal. Aí você que tá escutando agora também deve ter pensado que nem o Edgar. Meu Deus, mas isso aí tá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 da Bíblia. Ou seja, cabe a interpretação e tal. Na minha opinião, também cada um que pague pela escolha que fez. Esse mercado, eu acredito que quis dar uma polêmica aí, agora também arca com a consequência do jeito que quis fazer a propagação da opinião deles. 11h24, horário de Brasília. Seguindo com o Morning dessa quarta-feira, com nossa hashtag bombando aí, Paulinha Feliz da Vida. Vamos seguir aqui no programa, aliás, já entrando na reta final, né? E falando sobre uma das notícias que compõem a nossa manchete aqui no Morning Show de hoje. Nessa quarta-feira... Edgar, desculpa te interromper, nesta terça-feira, tá? Uma informação errada, hoje é quarta, foi na terça-feira. Ok. Na terça-feira, mais conhecida como ontem, portanto, o ministro Gilmar Mendes proibiu monocraticamente as conduções coercitivas, atendendo assim a uma demanda do PT e da Ordem dos Advogados do Brasil. Cláudio Rúlio Tognoli. Vamos lá, essa decisão vem sendo vista aí como parte de uma ofensiva contra a Operação Lava Jato, né? O que a gente deve entender e saber sobre isso aí, sobre esse movimento o último do Gilmar Mendes? Primeira coisa, o juiz Sérgio Moro, desde março de 2014, quando veio a Lava Jato, até agora, ele usou 225 vezes a chamada para depor coercitivamente e usou 111 vezes a prisão temporária. Quero lembrar para você, meu caríssimo ouvinte, que no primeiro ano do governo Lula, o número de operações da Polícia Federal aumentou 25 vezes com relação ao último ano do governo Fernando Henrique. E foi na primeira parte da octaetéride dos 8 anos do Lula no poder que a Polícia Federal ganhou o nome dado pelo ex-ministro da Justiça do Lula, Márcio Tomás Bastos, de Polícia Federal Republicana. E foi essa Polícia Federal Republicana, sob o Lula, que deflagrou a grande onda de operações da Polícia Federal
nas quais advogados eram presos e algemados. Se houve excessos na Polícia Federal, e há excesso em toda batalha, não se tem uma batalha sem mortos, esses excessos começaram sob o governo Lula, que, aliás, por interesses inconfessos, deflagrou operações da Polícia Federal com patrocínio privado, como foi, por exemplo, a Satyagraha. Bom, a questão é a seguinte: demorou para o mundo jurídico ver que se criou um monstro, e esse monstro não tem controle. Eu acho que é absolutamente pertinente a decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora, sabendo que o país precisa muito da Lava Jato, eu vou repetir o que todos os especialistas estão repetindo. Sai de cena o depoimento coercitivo e entra a prisão provisória de 5 dias. Não vão mais te chamar para depor de uma maneira atocaiada. Vai depor agora, Edgar. Vão pegar você e vão te levar 5 dias. Deu mais pano pra manga para apertar o laço da Lava Jato. Boa. E assim a gente fecha essa edição histórica do Morning Show, agradecendo aí o prestígio e a audiência. Vamos lá, Paulinha, nossa rece. No Twitter, quem levou foi Ademar Borba. Ademar Borba, 8h30 ganhou o kit do Morning Show. Boa, obrigado ao Ademar Borba e a todos vocês que nos ouvem, nos prestigiam diariamente com essa brilhante audiência. A gente volta amanhã a partir das 10 aqui na Jovem Pan. É isso.